Mais ainda, outra coisa. No Brasil, o que quer que você diga é tratado como se fosse um argumento. Né? O abuso da palavra argumento é uma das coisas mais incríveis. Tá certo? Né? Eu chego num lugar e digo, olha, eu me chamo Olavo de Carvalho. Né? O sujeito diz, eu não concordo com o seu argumento. Né? Eu digo, olha, nós estamos aqui reunidos para um debate. Não concordo com o seu argumento. Quer dizer, tudo que você fala na clave simplesmente factual, descritiva, é tomado como se fosse um argumento, quer dizer, a pessoa não sabe o que é um argumento. O argumento supõe, vamos dizer, uma tese contrária, né? E supõe o desejo de provar alguma coisa. Ora, na maior parte, eu sei que a maior parte do que eu escrevo, eu não estou tentando provar nada. Eu estou simplesmente descrevendo o estado de coisas. Se fosse para provar, para provar precisaria 10 vezes mais espaço do que eu tenho no jornal. Então como é possível que o indivíduo não saiba distinguir entre o que é uma descrição do estado de coisa e o que é um argumento? Eu digo, no Brasil hoje ninguém sabe. Mais ainda, em filosofia praticamente nada é argumento. A parte filosófica que se refere a discussões e provas é mínima. Quer dizer, a maior parte do que se diz em filosofia pertence a um gênero que nós podemos chamar de meditativo. Quer dizer, o que é uma meditação? É você rastrear, tá certo? Um dado da realidade, uma ideia, um símbolo, tá certo? Até seu fundamento. Quer dizer, você não está tomando nada como premissa e desenvolvendo argumentos. Você está fazendo um movimento contrário, você está indo para trás. Você está buscando o fundamento daquilo na sua experiência interior, na experiência exterior, sei lá, em algum lugar onde esteja o fundamento. Então, qual é a estrutura de uma meditação? A meditação procura acompanhar a estrutura do seu próprio objeto. Tá certo? Portanto, a meditação não tem, vamos dizer, uma estrutura, muito menos uma estrutura argumentativa identificável. Até outro dia eu estava conversando aqui com a professora Margarita Noyes, né? E ela enfatizando a importância de você, numa exposição, você seguir a ordem retórica, onde você tem uma tese e você tem os pedaços da tese que você vai desenvolver. Bom, isto é a estrutura de um texto, ou a estrutura de uma explicação. Mas não é essa a estrutura que os grandes expositores filosóficos jamais seguem essa estrutura. Porque eles seguem a estrutura do objeto que está sendo dado. Então, a ordem literária, a ordem retórica, pode parecer até confusa. Tá certo? Porque você está desmembrando o objeto nos seus componentes internos, né? E seguindo a ordem que ele mesmo te sugere. Eu me lembro, por exemplo, que tem uma apostila minha antiga em que eu parto da sentença de Aristóteles que todos os homens, por natureza desejam conhecer. Ele diz, olha, em que sentido Aristóteles disse isso? Qual é, vamos dizer, o fundamento do que ele está querendo dizer? Ele quer dizer que a curiosidade intelectual está igualmente repartida entre todos os homens, quando nós obviamente sabemos que não está. E quando ele mesmo diz, num outro pedaço, ele diz que você não deve discutir com um sujeito que não conhece os princípios da argumentação e prova, porque você vai só se aviltar a si próprio. Então, será que aquele indivíduo que desconhece os princípios da argumentação e da prova tem o desejo de conhecer tanto quanto Aristóteles tem? É óbvio que não pode ser disso que ele está falando. Não é isso? Então, é claro que nós temos que aí distinguir entre o desejo de conhecer tal como uma característica da espécie humana e o desejo de conhecer tal como ele aparece individualmente, neste ou naquele fulano, onde há uma multidão de graus diferenciados que vão desde Aristóteles até o sujeito que não tem interesse nenhum em conhecer coisíssima nenhuma. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou argumentando? Não, eu estou sondando o fundamento de uma coisa que o outro disse. Eu não estou tentando provar nada.
Entendeu? Quer dizer, onde você tem uma tentativa de prova, você tem uma estrutura de prova, né? Uma estrutura lógica de demonstração. E eu, vez após vez, eu tenho feito essa experiência, né, de escrever as coisas na clave descritiva, né, e suscitar uma discussão contra meus, aspas, argumentos. Eu falo, mas eu não argumentei nada, meu Deus do céu, nem comecei a argumentar ainda. Você vê este escrito que deu sobre a ordem e a liberdade. Ué, estou dizendo ali apenas que não existe uma escolha entre mais ordem ou mais liberdade. Porque uma ordem onde exista menos liberdade é um tipo de ordem. E uma ordem onde exista mais liberdade é outro tipo de ordem. Então você está discutindo apenas entre dois tipos de ordens, né? Agora, se você usar as palavras ordem e liberdade não como signos descritivos de situações reais, mas como slogans, no sentido de que o sujeito que pede ordem está pedindo um governo autoritário, aquele que pede liberdade está pedindo mais direitos civis e menos opressão, se você usar nesse sentido, bom, daí vai dar um rolo desgraçado. Tá certo? Mas, no instante em que você diz que as ordens mais libertárias e menos libertárias são ordens do mesmo modo, e até a ordem mais libertária é mais complexa do que a outra, então é evidente que não cabe uma discussão entre a preferência por ordem ou por liberdade. E, no entanto, foi esta a reação que o meu artigo suscitou por toda parte. Pouquíssimas pessoas entenderam que eu estava falando o óbvio. E mais ainda, eu não estava propondo, né, um governo com mais ordem, outro com mais liberdade, de maneira alguma. Está completamente fora da discussão. Então, por que tudo que o sujeito diz deveria ser entendido como argumento e mais ainda como tomada de posição? Né? Isso é um vício tremendo das discussões brasileiras. Então, a função que vocês têm, a missão que cabe a vocês, é tentar civilizar essa elite falante brasileira e ensinar para ela essas coisas, a começar por essas coisas, né? Que nem tudo é argumento, nem tudo é tomada de posição. Às vezes, para você tomar uma posição, você tem que ter todo um trabalho preliminar de descrição da situação. Tem que toda discussão séria, por exemplo, começa com um certo acordo quanto aos fatos que estão em discussão. Não é isso? Se um mesmo corpo de fatos não está à disposição dos dois debatedores, não há debate, evidentemente, né? Então, como é que eu posso discutir com uma pessoa que começa, né, a dizer assim, não, o Foro de São Paulo não tem importância nenhuma? Eu digo, um momento, peraí, quais são os fatos que você conhece a respeito do Foro de São Paulo? Você leu as atas do Foro de São Paulo, você acompanhou os grupos de trabalho, essa coisa toda? Não. Então por que você acha isto ou aquilo? E por que eu tenho que prestar atenção ao que você está dizendo? Então, se você vão entrar... Olha, eu que tenho muita experiência nesse negócio, que estudei muito a arte da discussão, tudo isso, eu me vejo às vezes em situações extremamente constrangedoras, porque eu vejo que não é possível a discussão. Se vocês entrarem nessas mesmas situações, vocês só vão estar perdendo seu tempo e suas energias.